Grande Rodrigo Dias. E aí, meu presidente, tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Deixa eu ajeitar a coisa Tranquilo. aqui. Eu adaptei o lugar para participar dessas lives. Acho que assim tá bom. Maravilha. Podia ficar um pouco mais alto. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada na coisinha Fica à aqui. vontade aí. A galera está entrando aqui. Doutora Silvana acenando aí, beleza? Como é que a senhora está? Breno Lenza, meu amigo, participando também. Carol, Tâmara. Bastante gente entrando aí. Rodrigo, Opa, tranquilo? tranquilo. Ainda em processos de ajeitamento da câmara. Mas tá bom. Fazendo várias lives a todo momento aí. Eu tenho acompanhado Hoje eu algumas. aprendi a fazer esse trem aqui, né? Não, que isso, você arrebenta, meu amigo. Todas as vezes que você aparece, as, as informações são sempre alvissareiras. Eu quero te agradecer, Rodrigo, por ter aceitado esse convite. Você, embora dispense apresentações, eu quero falar aqui que é um dos grandes expoentes técnicos que nós temos aqui na 18ª região, enquanto juiz do trabalho. Um cara que eu respeito muito, ouço muito, aprendo muito todas as vezes que converso com você. Por isso, para mim, é assim, um motivo de muita honra receber você aqui. O Rodrigo, pessoal, para quem não conhece, ou para quem não sabe, que quem não te conhece, né? Para quem não sabe, participou dos debates no Congresso Nacional, a época da Lei 13.467, da reforma trabalhista, integrou o grupo de altos estudos do trabalho também do governo federal, junto com outros grandes nomes, como André Molina, o Bento Herculano. E a ideia hoje, Rodrigo, é a gente discutir essa decisão do ministro Lewandowski na ADI 6363 e tentar traçar um paralelo aqui pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da MP dentro das linhas ou das premissas decisórias que o ministro trouxe para a gente, né? E pode falar. Bom, antes da gente começar, é evidente que o prazer é todo meu e o privilégio também. A convocação do meu presidente da minha mátria não é uma convocação, como eu disse, mas é um prazer mesmo. Antes de a gente começar, Alexandre, bem rapidamente passaram aí alguns nomes. Eu posso ter perdido muitos deles, obviamente, né? Mas eu vi que a desembargadora Sônia Mascaro, de São Paulo, nos prestigia. Nossos dois colegas aqui de Goiás, o Begalhos, Carlos Alberto Begalhos, Luiz Eduardo Obrigado. Paraguaçu também. Paraguai. Um Sim. abraço grande a dois, meu amigo e advogado Alfredo, que talvez você conheça, Alfredo Góes, lá de São Sim. Luís. O Fernando Tormin, do nosso tribunal. A Sim. gente está com uma audiência bem bacana aí, né? Bacana, um público bastante seleto, né? Tatiana, muito bom, muito bom. Estou gostando. Muito bom. Eu tenho certeza que O- os o- debates vão ser interessantes. Então, Alexandre, vou te falar. Quando você me falou que era esse o tema, eu já deixei por óbvio, né, separado aqui o texto da liminar. Eu confesso a você que eu pensei. Ah, faltou falar da Silvana, tá cobrando aqui. Ela participa Eu de já todos mandei um os. abraço para ela. Foi o primeiro abraço que eu mandei, foi para ela aqui hoje. Pois é. E eu pensei, Alexandre, sinceramente, em escolher 11 nomes. Você seria um desses 11 para gravar um videozinho de 2 ou 3 minutos apreciando o caso e confirmando ou caçando, enfim, a liminar do ministro Lewandowski, que seria o meu Supremo Tribunal Federal na internet, né? Claro que eu faria isso abordando pessoas que eu cogito que pensem de formas distintas, né? É bem Sim. interessante. Eu estou fazendo isso porque eu acho o tema muito interessante, muito válido, mais do que na hora de debater isso. Agora a gente vai ter uma martelada final daqui a semana, né? Sim. Ah, eu tenho a impressão, Alexandre, apesar de nós não termos entrado a fundo nesse debate, mas eu tenho a impressão que nós dois, mais pontos de convergência do que de divergência. Mas vamos ver, né? Acho que o debate é Sim. sempre rico. Com certeza. Eu separei a decisão aqui, Rodrigo, e eu queria começar
discutindo justamente os preceitos constitucionais utilizados pelo ministro Lewandowski para fundamentar, ou utilizados como premissa maior por ele na decisão, para fundamentar a decisão dele ou para fundamentar o entendimento dele. E o primeiro desses preceitos é o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que fala o seguinte: irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Qual que é a sua interpretação a respeito desse dispositivo? Bom, eu já externei isso algumas vezes, tem algumas pessoas até mencionando que eu já fiz outras lives, fiz várias mesmo, né? As lives são muito boas para a gente se atualizar, se obrigar a estudar, debater com outras pessoas e não ficar doido, né? De reclusão forçada. Eu tenho a posição, já que a gente está falando da liminar do texto do Lewandowski, eu tenho uma posição exatamente igual, semelhante a outro ministro do Supremo, ministro Pérez, que, ao apreciar pedidos de liminar em 4 ações diretas de constitucionalidade anteriores, fundadas nesta mesma alegação, essa mesma referência constitucional, artigo 7º e 6º, decidiu que não haveria, num primeiro vislumbre, não haveria inconstitucionalidade. É precisamente a minha posição. Por uma série de motivos que eu tenho certeza, debaterá ao longo dessa transmissão, mas fundamentalmente porque existem uma série de princípios inscritos na própria Constituição, que, que colidem em tese, eu nem acho isso, mas em tese, segundo o entendimento do ministro Lewandowski, colidiriam com o artigo 7º, inciso 6º, e, dada a sua maior magnitude e relevância, esse artigo 7º, inciso 6º, cederia a sua disposição em prol da interpretação consoante aqueles princípios de conteúdo mais determinado, mas com teor normativo, com força normativa própria. Além disso, a gente pode até descer a um nível um pouco mais detalhado. Eu entendo e posso tentar fundamentar aqui que não existe, de fato, inconstitucionalidade nenhuma, sequer em tempos de normalidade, muito menos em tempos de estado de calamidade pública e emergência sanitária. De tal modo que, a mim parece que a legislação, não apenas a trabalhista, mas toda ela, deve sofrer, neste momento, um certo impacto decorrente do momento especial vivido. Para que fique bem claro, quero dizer, com a participação inicial, alguns outros princípios inscritos na Carta, direitos fundamentais, direito de liberdade, de locução, direito de ir e vir, o acesso aos tribunais, o livre acesso aos tribunais, esses direitos, todos eles, estão resguardados, inclusive nesse exato momento. Mas não na mesma dimensão, na mesma forma do que se dá em período de normalidade. Nós não podemos, sob o manto do direito de ir e vir, do livre direito de locomoção, sairmos por aí tal qual faríamos se estivéssemos num período de normalidade. Não poderemos nos reunir, aglomerar pessoas tal qual faríamos num período de normalidade. O acesso aos tribunais, é claro que eu, você, o nosso tribunal, o Poder Judiciário como um todo, permanece acessível, mas, obviamente, não na mesma proporção e da mesma forma como normalmente ocorre. Esses princípios, portanto, seguem válidos, mas devidamente adaptados ao momento vivenciado. E da mesmíssima forma em relação aos princípios de ordem trabalhista. A despeito disto, eu acho que eu vou ter a oportunidade de manifestar o particular entendimento de que não há inconstitucionalidade alguma nos termos da MP. Eu tenho uma dúvida quanto a um aspecto em específico, mas, como regra, eu acho que não há inconstitucionalidade na MP, na linha do que decide a Coreia. Eu não sei se você concorda comigo, mas a minha interpretação do 7, inciso 6º, ela parte de um pressuposto. Lá no início do nosso curso da Faculdade de Direito, quando a gente começou a aprender, né, Direito do Trabalho, a gente aprende as características do contrato de trabalho. E dentre as características do contrato de trabalho, nós temos o sinalagma e a contraprestação equivalente das prestações, né?
No caso da MP, a partir do momento que eu reduzo a jornada de trabalho e eu reduzo o salário proporcionalmente à redução da jornada de trabalho, você acha que eu tenho irredutibilidade aí, uma vez que o artigo 7º da MP fala claramente, mantido o salário hora? Alexandre, eu acho que não. E eu tenho eu discuti hoje, no melhor sentido, né? Debati com alguns alunos de um curso de graduação. Eu fui professor na graduação por um certo tempo, e tem um grupo de alunos de uma certa turma de graduação que a gente tem um grupo que a gente discute muito essas coisas. E hoje foi trazido um exemplo muito interessante. Se eu soubesse que eu ia falar isso com você, eu teria tirado um minuto para trazer aqui para lhe mostrar. Mas vamos fazer só o exercício de imaginação. Eu tenho 3 uvas nessa mão, 3 uvas. Eu fiz isso hoje de manhã. Você tem 3 uvas nessa mão e eu tenho uma laranja nesta mão aqui, ok? 3 uvas aqui e uma laranja aqui. E se eu te perguntasse em qual mão tem mais frutas, você não teria dúvida de me responder. Mas não é essa a pergunta. Em qual dessas 2 mãos eu tenho mais uvas? Ou melhor, em qual dessas 2 mãos eu tenho mais bananas? Não é possível responder. Embora numa das mãos haja mais frutas, o parâmetro utilizado, a pergunta, o questionamento é outro. Não é possível, na minha ótica, que se diga que alguém que trabalha 44 horas e ganhe, digamos, R$3.000 por mês, na comparação com outra pessoa que trabalha 22 horas e ganha 2.400 e uns quebrados por mês, que é precisamente o que acontecerá se a redução for de 50%, que terá havido redução salarial. São coisas incomparáveis. Se a gente for cogitar o número absoluto, houve redução salarial. Se nós formos considerar a proporcionalidade, houve aumento. Mas, na verdade, são coisas incomparáveis. Ou, no mínimo, essa é uma comparação que gera dúvida. A possibilidade, a resposta de haver ou não redução salarial nessa comparação gera, no mínimo, dúvida. É uma questão de interpretação. E, neste momento, a interpretação requerida é aquela que vai em conformidade com os termos da MP. Em atinência, em obediência, e não em desobediência, em atinência aos princípios constitucionais. Quais? Dignidade da pessoa humana, afinal de contas, a MP tem por objetivo preservação de trabalho, de empregos, continuidade de atividade econômica. A alternativa a isso viola flagrantemente o princípio da dignidade da pessoa humana. O valor social do trabalho da livre iniciativa de modo mais claro ainda. Porque se a ideia é preservar empregos e atividade econômica, estão preservados os 2 valores. A própria MP foi estabelecer um escalonamento pelo qual quem ganha menos não tem nenhum prejuízo, e à medida que vai aumentando, tem menos prejuízo. Ou seja, isso vai ao encontro de outros 2 objetivos da República traçados na Carta: erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. De tal modo que, a mim, parece que não dá para falar em constitucionalidade aí. Sem evitar, e eu não quero evitar esse debate, sem evitar que nós entremos diretamente na avaliação do artigo 7º, do 6º, 13 e 26, porque dá para fundamentar tranquilamente pela sua constitucionalidade, o que atende ao interesse geral, diga-se de passagem. Sim, sim. E já que você fez o link, às vezes surge a seguinte dúvida: olha, o 7.6 fala em irredutibilidade de salário salvo acordo ou convenção coletiva. E se a gente levantar essa ideia de que, proporcionalmente, sinalagmamente falando, se é que existe essa palavra, mantém-se a equivalência nas contraprestações, eu não então precisaria de uma negociação coletiva para reduzir salário, se consequentemente eu reduzisse jornada de salário. O TST tinha uma orientação jurisprudencial até antiga nesse sentido, que era 358, que tratava especificamente das domésticas. Se eu não me engano, eu sei que é outra situação, mas já se vislumbrava a manutenção desse equilíbrio do contrato. Agora, a dúvida que às vezes pode surgir e que o pessoal pode questionar é o seguinte: olha, para reduzir salário ou para baixar o salário, mas consequentemente baixar a jornada, o que não implica na técnica em redução do salário, tudo bem, e você pode abrir mão do 7.6. Mas aí tem o 7, inciso 13, que exige negociação coletiva para reduzir jornada. E aí, o que você acha?
Paraguaçu está dizendo isso nesse exato momento. Esse, com todo respeito... Grande Paraguaçu, valeu pela participação aí. O Rodrigo fez a saudação, eu perdi. O Paraguaçu é norte para nós todos, evidentemente. Com certeza. E é mais difícil até rebater, então, né? Mas nesse caso particular, o próprio TST, na súmula 85, inciso 1º, diz que a disposição do artigo 7º, inciso 13, implica impossibilidade de redução, de compensação. Ali fala em compensação de redução de jornada e compensação de horários, do inciso 13. E o TST diz que é por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Súmula 85, inciso 1º. Porque a redação do artigo 7º, inciso 13, fala em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E esta palavrinha, acordo, tem sido objeto de muita controvérsia. Porque todas as demais vezes que a Constituição exigiu negociação coletiva, disse ou negociação coletiva, ou então disse convenção ou acordo coletivo de trabalho. Isso se fez no inciso 6º e no artigo que cuida da jornada mais curta para turnos ininterruptos de revezamento. Não sou eu quem digo isso. É o Tribunal Superior do Trabalho, artigo súmula 85, inciso 1º, repisando. Mas já que você, meu caro Alexandre, falou de uma OJ do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu quero lembrar da OJ 244. Eu tenho me batido muito nisso. A OJ 244 estabelece que quando uma entidade de ensino tem reduzido o número de alunos e turmas, então não é ilícita a redução salarial do empregado, desde que preservado o valor do seu salário hora. Ora, isso aconteceu, essa súmula, ela veio a lume em um momento de normalidade econômica e social. Hoje, essa interpretação deveria prevalecer, na minha visão, com muito mais razão de ser. É bem verdade que todas as vezes, na maior parte das vezes que eu traço esse argumento, costumam me dizer o seguinte: mas o professor já fez um contrato em que ele estipulou o salário hora. É muito bom que eu esteja falando com o professor, então, nesse momento. Eu dei aula por muito tempo na graduação. Né? Pois é. Na graduação, como é que a coisa funciona? E na pós-graduação, certamente, da mesma forma, e no ensino fundamental e médio. Quando nós somos contratados, a proposta sempre é: olha, você vai dar, sei lá, 20 horas aulas por mês e vai ganhar R$100 por dia. Portanto, eu já faço a conta, como qualquer um faria, e vou ganhar R$2.000 por mês. É essa a conta que eu faço. E que qualquer um faz. Porque o acordo, o contrato, não estabeleceu só uma cláusula do valor da hora de trabalho. Estabeleceu também o número de horas que vão ser ministradas pelo professor. E se, ao fim e ao cabo, reduz-se esse número de horas, reduzindo também a jornada, por esse raciocínio do ministro Lewandowski, isso teria que ser ilegal, inconstitucional. Mas, segundo o TST, não é. É a OJ número 244, cujo entendimento é muito mais adequado, inclusive, a este momento que nós estamos vivenciando, do que em períodos de normalidade. A doutora Sônia acaba de fazer um comentário aqui e eu sou adepto a essa tese que ela levanta e a essa tese que você levanta. E a gente até tem um argumento teórico para isso. Eu fiz uma live ontem, falei a respeito desse argumento teórico ontem e hoje eu trago ele a lume de novo, que é o seguinte: aquele livrinho do Alexis, traduzido para português, né, Teoria dos Direitos Fundamentais, editora Malheiros, capinha preta, ele fala do conflito entre direitos fundamentais. E aqui eu tenho um direito fundamental do trabalhador a uma discussão coletiva com a intervenção do sindicato, mas que faz um contraponto com outros direitos de, a meu ver, envergadura até superior na hipótese. Dignidade da pessoa humana, cidadania, solidariedade, preservação do pleno emprego, desenvolvimento nacional, enfim. Quando esses direitos se chocam, quando há esse conflito, eu tenho que solucionar ele de alguma forma. O Alexis sugere
a adoção da técnica da proporcionalidade em sentido estrito, que o Supremo vem chamar de técnica do sopesamento. E aí, nessa técnica, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar qual dos dois direitos, no confronto, possui uma maior densidade nuclear. E aqui me parece que preservar emprego numa situação de crise, esse sim é o direito que possui uma densidade nuclear nevrálgica aqui no ponto, salta aos olhos até. Então eu passo por cima de um requisito procedimental, nessa situação específica, que é uma situação de calamidade que a gente vive, para preservar o emprego do trabalhador e, a partir daí, obviamente, garantir a concretização, a satisfação de vários outros direitos fundamentais que ele teria ou que ele não teria se ele fosse mandado embora e ficasse sem salário, né? É evidente, esse conflito principiológico aí não dá nem para você ir muito longe na análise. A redução da jornada, ou de salário, ou a discussão que fosse, perderia qualquer sentido se você considerar que o outro princípio posto em confronto preserva o próprio emprego. Mas eu não gosto, Alexandre, me perdoe, eu não gosto de centrar apenas a fundamentação nesse aspecto, porque passa, pelo menos da minha parte, a falsa impressão de que nós estamos relativizando princípios da Constituição Federal. Olha, aqueles princípios genéricos se sobrepõem, porque tem uma força nuclear mais abrangente do que aqueles mais específicos. Isso tudo é verdade. Mas isso passa a impressão de que, mesmo em tempos normais, essa norma da ANP fosse rematadamente inconstitucional. Isto não é verdade. O ministro Marco Aurélio, por quatro vezes, analisou a questão e entendeu que não havia inconstitucionalidade no dispositivo, na melhor das hipóteses, por mais enganado que eu possa estar quanto a isso. No mínimo, existe uma dúvida interpretativa. E se isto é verdade, nós devemos caminhar neste momento, ante a dúvida interpretativa, para o caminho que beneficia empregados e empregadores, preservação do emprego. É disso que cuida lá o artigo 2º da ANP 936, né? É evidente que eu não pretendo aqui impor esse entendimento. Até a minha amiga Juliana Barbacena está dizendo aqui que é uma controvérsia infinita. Nem tanto, né? Essa controvérsia vai durar uma semana só. Seja lá qual for o caminho a se adotar. Mas, neste momento, eu acho que é somente se nós adotarmos uma postura ignorando o momento ora vivenciado, o contexto, o cenário pandêmico de emergência sanitária, de estado de calamidade público formalmente declarado, é que seria possível cogitar, porque eu refutaria a tese, mas seria possível cogitar da inconstitucionalidade da norma. Sim, eu concordo com você. E, na sequência, grande abraço, Fabiano Luzes, juiz do TRT1, primeira região, prestigiando a gente na live. Grande Fabiano. Existe um parágrafo da decisão, lá na página 10 dela, que me chamou bastante atenção. Como é que é? Vamos dar uma olhadinha nessa decisão. Eu vou ler aqui para você, Rodrigo, se me permite, o pessoal também. Na hipótese sob exame, o afastamento dos sindicatos de negociações entre empregadores e empregados, com o potencial de causar sensíveis prejuízos a esses últimos, contraria a própria lógica subjacente ao direito do trabalho, que parte da premissa da desigualdade estrutural entre os dois polos da relação laboral. Pois é. O que você enxerga disso? Ele diz, não são minhas palavras, né, que o direito do trabalho parte da premissa da desigualdade estrutural entre dois polos da relação laboral. Isto, como regra, é verdadeiro. Isso é o direito do trabalho clássico, né? A desigualdade estrutural. É por conta dessa desigualdade estrutural, os patamares distintos em que se encontram empregados e empregadores, que normalmente se exige que, em lugar do empregado, tome o ente sindical à frente das negociações a serem travadas com o empregador, no suposto de que o ente sindical está no mesmo plano de força desse empregador para fins das transações que são naturais nesse processo. Só que no momento que nós estamos vivendo,
essa diferença estrutural ou não existe ou é muito pequena, porque num contexto em que a empresa não tem faturamento, como que se pode dizer que o empregador é a parte forte numa relação? Ele e o empregado, nesse caso aqui, estão de mãos dadas. Eles são parceiros e não adversários. De todo modo, de toda forma, inclusive aqui me apropriando de argumentação do meu amigo Otávio Calvé, presidente da BNT, a negociação coletiva parece até muito questionável, para dizer o mínimo, neste contexto, porque a negociação coletiva presume que haja justamente esse confronto de interesses entre empregado e empregador, e como o empregado, pelo menos, não tem a mesma, não consegue estar no mesmo patamar de manifestação de vontade que o empregador, ele é representado por seu sindicato. Só que esse conflito, neste momento, não existe. Qual que é o conflito que existe entre empregado e empregador agora? Qual é? De tal modo que parece desarrazoado. Você não leu ainda, talvez você leia. O ministro se baseia para esta decisão fundamentalmente na previsão da MP 936, que estabelece que, uma vez fixado o acordo entre empregado e empregador, o empregador tem 10 dias para comunicar ao sindicato de empregados acerca do seu teor. E que não fosse por aquela interpretação que o ministro conferiu, essa disposição estaria carente de qualquer eficácia. Para que serve, afinal de contas, essa comunicação do sindicato, se isso não tivesse eficácia alguma? Esse é um argumento traçado expressamente na decisão, na liminar conferida. Isso não é verdade, com todo respeito. Em primeiro lugar, a própria MP estabelece que o descumprimento desse e de outros dispositivos implica multa de natureza administrativa, como várias outras disposições legais trabalhistas têm essa sanção. Mas, além disso, eu acharia bastante razoável, por exemplo, que o sindicato, uma vez comunicado, isso já está na MP, a comunicação tem que ser feita. O sindicato, uma vez comunicado, para que serve essa comunicação? Honestamente, não pode ser para burocratizar um processo que precisa ser rápido, expedito. O pessoal está quebrando, o empregado está sem salário, vai ter desemprego em massa. E a coisa tem que ser rápida. Não é à toa que se optou pela negociação individual aqui. Ela é mais rápida, é mais célere, consoante as necessidades prementes que nós estamos enfrentando. Todavia, o sindicato poderá, sabendo que determinada empresa fez certos acordos individuais com seus empregados, ou tenciona fazê-los, o sindicato pode buscar, sindicato, buscar o integrante da categoria para orientá-lo. Olha, assine ou não assine, diga isso, diga aquilo. Até aí, tudo bem. Mas dizer que o acordo individual só tem validade com a confirmação do sindicato, joga por terra, na prática, joga por terra os termos, os objetivos da própria medida provisória. A gente tem visto isso na prática. Eu tenho também pregado muito isso, que a gente precisa de realismo jurídico. Na prática, o que está acontecendo? No grupo, infelizmente, eu vou falar o que eu vou narrar aqui agora. Eu recebi há cerca de meia hora atrás, no grupo do WhatsApp, a notícia de que determinada empresa, vou ler aqui, a Companhia Tradicional do Comércio desistiu do Rio. O Grupo Paulistano demitiu 150 colaboradores hoje, essa é a notícia de hoje. Os funcionários foram avisados hoje pela manhã que a companhia encerra todas as atividades no Rio, entre elas o Bar Astor e a Pizzaria Braille. Eu não vou ler isso aqui. Estavam nos planos do grupo reabrir o Blue Note, missão que também foi abortada. Tudo isso aconteceu depois da liminar do ministro. Antes da liminar, a ideia era de suspender as atividades, mas eles desistiram na tal Blue Note, que eu sinceramente imagino que seja um barzinho, enfim. Ou seja, o que se fez, a liminar contrariou, foi de encontro, e não ao encontro, daqueles preceitos trazidos tanto nos 3 primeiros artigos da Constituição, naqueles princípios, quanto nos objetivos traçados no artigo 2º da MP. Não pode ser, essa não parece ser a interpretação mais adequada para o momento que a gente está vivendo. Sim, eu enxergo essa dificuldade prática também. O Paraguaçu até mencionou o 617 da CLT, que é a decisão do ministro
Lewandowski traz. E aí, quando eu olho na prática isso, eu vejo o seguinte: olha, eu tenho 10 dias, de acordo com o MP 936, para notificar ou para informar o Ministério da Economia. De acordo com a decisão, eu vou ter 10 dias também para informar ao sindicato. O sindicato recebe, tem 8 dias para atuar na forma do 617, parágrafo 1º. Suponha que o empregador informe no 10º dia. Eu ainda acho que, muito embora tenha havido essa redução pela metade dos prazos aí pela MP 936, o Lewandowski foi específico ao utilizar o 617 sem mencionar o artigo da 936. Aí são 8 dias. Eu entendo que são 4, porque ele não declarou nem tangencialmente a inconstitucionalidade dessa disposição da MP, que reduz os prazos pela metade. Mas siga. Mas independente, sendo 4 dias ou 8, suponha que sejam 4 dias. Se no último dia do prazo, no 10º dia, eu informo o sindicato e o sindicato atua no 4º dia, o que eu vou fazer com 14 dias? Eu, enquanto empregador, eu vou ter que ficar pagando o salário desses empregados 14 dias? Existe uma série de lacunas, né, nessa. Sim. Há advogados com quem eu conversei que entendem, embora eu não esteja de acordo com isso, mas que entendem que a menção ao 617 foi meramente exemplificativa e que isso não estaria disposto na disposição, na parte dispositiva da liminar. Uma outra dúvida que nós temos é que se basta a inércia do sindicato ser configurada para que o acordo desde logo tenha valor, ou se tem que fazer aquela escadinha, né? Federação, confederação. E aí a coisa perde o sentido completo, porque os 10 dias a que você se refere para comunicação ao governo, se a empresa tiver que aguardar a manifestação do sindicato, ainda mais se põe 8 dias, e depois a da federação e da confederação, esse prazo de 10 dias para comunicação ao governo já expirou há muito tempo. Sequer lógica cronológica, portanto, existe nessa decisão. Sim. Eu só acho que os empregadores que nessa data em que nós estamos firmarem acordos individuais com seus empregados não têm necessariamente de buscar os sindicatos antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 16, porque hoje é dia 10, né? Quem firmar esse contrato hoje tem até o dia 20 para informar o governo. No dia 16, esses empregadores já saberão, com absoluta certeza, eu espero que ninguém nesse julgamento, no dia 16, os empregadores saberão, com absoluta certeza, sobre a necessidade ou não de ter a chancela do sindicato sobre o foi aplicado individualmente. Eu acho que não será necessário, mas veremos. No dia 17, então, se necessário, busca o sindicato. Se não for, como é o que eu acho que vai acontecer, já pode fazer imediatamente sem a intervenção sindical nessa hipótese. Então, o julgamento antecipado desse processo me parece ter sido benéfico, embora eu preferisse que fosse hoje ou para amanhã, porque o momento é urgente, isso é necessário. Mas, de toda forma, esse julgamento antecipado, para quem conhece bem como funcionam as coisas no Supremo, um julgamento que está para 16 dias já é um ponto fora da curva no Supremo, né? Ser antecipado desse jeito, logo após a concessão de uma medida liminar, a minha impressão é de que acenderam-se todos os alarmes, todas as luzes e alarmes, que a antecipação é uma sinalização eloquente de que provavelmente, nós nunca sabemos, mas provavelmente essa liminar não prevalecerá no julgamento. É a minha expectativa e minha convicção pessoal, pelo menos. Sim. Você tocou num ponto interessante quando você falou do empresário que não está faturando e, consequentemente, não consegue pagar salário. E eu tenho uma visão bastante peculiar dessa desigualdade estrutural do direito do trabalho hoje, na modernidade. Porque, assim, na essência, o direito do trabalho surge de um perfil anárquico. A leitura que se tinha dos modelos de trabalho à época era diferente do modelo que se tem hoje. Tanto que tem um filósofo do direito que estuda o papel dos sindicatos, ele é da PUC de Minas Gerais, eu não me recordo o nome dele, mas eu me lembro um trecho de um artigo que ele escreveu, que ele citou assim, olha, o sindicato nasce com perfil reivindicador, vive com perfil negociador
E há uma tendência que o perfil do sindicato agora deixa até de ser um perfil negociador para ser um perfil meramente representativo dos trabalhadores. E aqui eu digo representação econômica, representação social, representação política, não só uma representatividade jurídica de negociar com o empregador. E aí eu fico pensando no seguinte: o que move a economia do Brasil? São os grandes ou os pequenos? O que mais nós temos em termos de empreendedorismo no Brasil é aquele sujeito pequeno que tem 2, 3, 4 empregados e que vai lutando aos poucos aí para pagar salário e para sobreviver também. Então, essa desigualdade estrutural que ele trata, eu acho que é uma situação que deve ser analisada de acordo com o modelo que a gente vive hoje, atualmente, na modernidade. Qual é o nosso modelo hoje? Existe, de fato, de maneira latente, essa desigualdade estrutural? Ou ela existe apenas do ponto de vista jurídico para falar que existe uma subordinação jurídica entre empregado e empregador? É um ponto de inflexão, né? Tem uma... No livro, fazendo até a propaganda já adiantada, então, no manual que nós estamos escrevendo, 20 mãos, eu acho, sobre de direito do trabalho, o colega responsável pela parte de... diz isso, né? Que o princípio da proteção e seus desdobramentos, da condição mais benéfica, etc., deve levar em consideração a verdadeira e eventual desigualdade. E qual é o ponto que isso acontece? A linguagem dele é bem interessante. Enquanto o empregado puder usar o cérebro para fazer as suas opções, as opções são válidas. Se chegarmos a um ponto que ele tiver que decidir pelo estômago, aí, de fato, nós estamos frente a esse princípio. Mas eu não queria entrar nessa questão. Eu achei interessante, porque senão a gente vai fugir um pouco do tema. A Camila Melo Bernardes, que fez aqui uma observação que eu achei interessante, ela falou assim: se for assinado pelo funcionário na segunda e enviado ao sindicato, e o sindicato só autorizar depois de 5 dias, aí sim é que poderia enviar no site. A partir de qual data contaria o salário? E depois ela ainda fala aqui, tem sindicato que não está nem aberto. Tem sindicatos que não estão abertos, tem sindicatos que só muitos, eu diria que a maioria, está pedindo algum tipo de compensação financeira para poder negociar. Olhe, meus caros, e meu caro Alexandre, eu conheço, porque eu tive esse privilégio, os técnicos lá na Casa Civil que elaboram as medidas provisórias. A gente não pode cogitar que nós somos, que eu, que o amigo Alexandre ou qualquer um, somos tão capazes, tão mais capazes que esses altos servidores públicos, de forma a cogitar que eles fazem tudo errado, que eles são ignorantes, porque não são pessoas altamente capazes. Eles sabem, e eles sabiam, sobre a possível conveniência de colocar nessa história, de inserir nessa operacionalização, os sindicatos. Por que isso não foi feito? Existem 16 mil sindicatos no Brasil, mais de 16 mil. Quantos desses 16 mil sindicatos parece a vocês que sejam sindicatos sérios, comprometidos com os interesses dos integrantes de suas categorias e que negociariam de forma lídima e muito rápida com os seus empregados os termos de acordos e convenções coletivas a serem firmados nesse momento de tamanha pressa que a gente tem para que os acordos sejam efetuados? Pouquíssimos, quase nenhum. São tão poucos que a gente sabe qual o sindicato da construção civil lá de Goiás conseguiu, aquele outro ali também conseguiu. Mas nós temos 16 mil sindicatos. Era algo absolutamente inviável. Inviável. E por isso a opção pelo acordo individual, gerando essa celeuma toda. Nós estamos num momento de absoluta excepcionalidade. Absoluta excepcionalidade. Existem direitos, eu sei que eu estou me repetindo, estou sendo redundante. Existem direitos mais importantes, mais nucleares, para usar o adjetivo que o próprio Alexandre mencionou agora há pouco, na nossa Constituição, do que este, que prevê a redução de jornada e de salário, ou que prevê o princípio da irredutibilidade salarial. E mesmo esses princípios constitucionais, garantias fundamentais,
têm sido relativizados, adaptados ao momento fora vivenciado. Por qual motivo só as normas trabalhistas estariam imunizadas a esta adaptação à realidade tão excepcional que nós estamos vivenciando? Todos os fundamentos, e agora voltando aqui, se o Alexandre me permitir, a liminar nisso, todos os fundamentos traçados, sem exceção, pode conferir, todos os fundamentos traçados na manifestação de duas associações, dos servidores de magistrados e de procuradores, e que são mencionados nessa decisão, todos eles leiam e vejam se não são exatamente cabíveis em momentos de normalidade. Todos eles. Ou seja, está se fazendo uma exegese como se nada tivesse acontecendo. Numa das duas manifestações se diz que é preciso observar o princípio da proteção. Agora, naquela sua feição clássica, isso é não ter os pés na realidade, com toda a franqueza. Né? Reforçando a teoria aqui da nossa discussão, assim, os argumentos teóricos, a Carol mandou uma tese que, mais do que nunca, podemos usar o princípio da compensação da posição debitória das partes, buscando o direito do trabalho proteger ambas as partes contratuais. Eu concordo plenamente com isso. Acho que é justamente o momento de manter o equilíbrio do contrato de acordo com a realidade social que a gente vive hoje, que é o momento de pandemia e que o consumo está completamente comprometido. Rodrigo, eu quero que você, sim, sem querer fugir um pouco do tema, mas o pessoal está comentando muito a respeito disso, eu queria escutar a sua opinião. Escuta isso, ó. A Lorena mandou: tentei negociar com o sindicato, cobraram 5 mil para formalizar a negociação. A empresa desistiu e dispensou os empregados. Tinha 4 funcionários e ficou só com 1. Perceba, portanto, o acerto dos redatores da medida provisória que tinham em sua mente o norte que foi dado a eles é estabelecer regras transitórias que preservem emprego. As regras transitórias preservariam esses 3 empregos que foram perdidos aí. Este é o grande ponto. A gente não pode ficar aqui discutindo como se tratasse de algo meramente teórico ou acadêmico. Isso é a vida real acontecendo, passando diante dos nossos olhos. As pessoas estão perdendo hoje, não é amanhã, nem daqui a 8 dias, quando vier a decisão do Supremo. Estão perdendo emprego é agora mesmo. As empresas estão fechando é agora mesmo, nesse instante em que nós estamos conversando. Portanto, existe pressa. E é por isso que a norma foi redigida tal qual veio. E, a despeito disso, não me parece haver inconstitucionalidade, ainda que não fosse esse o contexto. Mas eu faço questão o tempo todo, porque do jeito que a coisa está indo, está acontecendo algo goebbeliano, né? O ministro Goebbels, da propaganda nazista, aquela célebre frase segundo a qual uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Não, eu não estou admitindo inconstitucionalidade nenhuma, em absoluto. Todavia, ainda que se caminhasse para uma interpretação que assim concluísse, esta interpretação não é adequada para este momento que nós estamos vivenciando. Por todos esses motivos que a gente está falando. Sim. Você comentou até da realidade, né? Fazer essa subsunção de adequar o fato à norma, mas analisando todo o contexto social em que a gente se insere no momento. E eu me lembro de uma decisão do TST uma vez, que falou sobre o direito natural à excreção do trabalhador, naquelas questões de limitação de acesso ao banheiro. E aí ele fundamenta com base na pirâmide de Maslow, e o Maslow, na pirâmide dele, coloca lá como a primeira necessidade do ser humano a necessidade biológica, fisiológica, aliás. Comer, beber, e usar o banheiro, enfim. Então, a gente poderia até partir por esse ponto. Olha, preservar o emprego necessariamente no momento de crise, satisfazer necessidades primárias do ser humano, que são essas necessidades fisiológicas, é possibilitar que ele consiga, através do trabalho, mesmo tendo suspensão, redução da jornada de trabalho, enfim, através da contraprestação que ele venha a receber, ele conseguir se sustentar a partir disso, né? Eu tenho... Você, Alexandre, que é um sujeito muito culto, que estuda tem um referencial teórico rico, eu estou analisando
essas novas disposições, entrando em todas essas discussões, num nível um pouco mais baixo, mais rasteiro, porque eu acho que essa é uma questão muito, muito simples, que nós estamos trazendo dificuldades desnecessárias. Por exemplo, essa norma, artigo 7º, inciso 6º da Constituição, será que alguém diverge que é possível, ao menos? Eu não estou dizendo que a minha interpretação é a única nem a melhor, mas será que ninguém percebe que as pessoas não podem admitir, ao menos, que há possíveis interpretações distintas? Que eu posso interpretar, olha, eu diminuí o salário e diminuí a jornada proporcionalmente, todavia, por esse motivo, eu entendo que isso é inconstitucional, não atende a essa disposição da Constituição. E também existe uma outra interpretação, a qual eu me filio, mas não importa, que essa diminuição, desde que proporcional, não vulneraria aquela disposição constitucional. E neste caso particular, além de haver a redução proporcional, ainda há compensação paga pelo governo e uma estabilidade no emprego por um período curto. Se a gente for colocar na balança, reduz 50% da jornada, reduz 50% do salário, ele recebe o benefício, fica ganhando mais do que trabalha, em tese. Ainda que se discorde disso, existem duas interpretações possíveis. E a lei de introdução ao Código Civil não precisa de maior elocução. Aliás, eu estou velho mesmo, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que nos dá o parâmetro para a interpretação da norma, o parâmetro de interpretação legal, diz lá no artigo 5º, que eu até trouxe aqui, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. Qual é o fim social a que se dirige essa norma constitucional? Para que ela serve? Não pode ser para outra coisa, senão o que está no caput no mesmo artigo. Melhoria da condição social do empregado. É algo até quase matemático, uma coisa ligando a outra, de tão óbvio que é. Qual dessas duas interpretações, nos termos da lei, atende aos fins sociais a que ela se dirige? Qual dessas duas interpretações atende à melhoria da condição social do empregado? Será que é possível ter alguma dúvida sobre a conclusão aqui? Porque nós estamos vendo na rua todos os dias, infelizmente, qual é a alternativa que se tem dado a não se admitir que a MP seja levada a cabo na forma como consta de sua previsão legal. E por fim, porque eu acho que eu estou falando muito sobre isso, eu ainda insisto que, diversamente do que consta na liminar deferida, o artigo da medida provisória, que estabelece que o empregador deve comunicar o sindicato no prazo de 10 dias, não pode ter a interpretação dada pelo ministro Lewandowski por mais de uma razão. Uma razão matemática, impossível de fugir dela, cronológica. Não será possível ao empregador fazer o acordo com seu empregado e ter de comunicar ao Ministério da Economia em 10 dias, porque esse é o prazo ali previsto na lei. Ele não terá tempo de negociar isso coletivamente como regra com os sindicatos, sempre que o sindicato se mostrar não concordar com alguma daquelas disposições. E, em segundo lugar, também não é verdade o fundamento crucial da liminar, segundo a qual, se não fosse dada aquela interpretação ali abraçada, a comunicação ao sindicato não faria sentido nenhum. Faz, como já mencionei, existe a multa e o sindicato, nada impede que o sindicato, comunicado da existência do contrato, do acordo, busque o sindicato, o seu empregado, e tente convencê-lo a não fazer o acordo. Isso é outra conversa. Mas que a decisão, no caso, deve partir do empregado, deve. Nesse momento, tal qual o Alexandre mencionou, acho que é esse o sentido, não existe, nesse momento particular e nesse cenário em específico, aquela diferença entre empregado e empregador que normalmente exige a representação do primeiro pelo ente coletivo. Rodrigo, um passo adiante aqui, dentro do que a... Não, tá tudo certo. Dentro do que a colega colocou, você acha lícita essa cobrança pelo sindicato? É óbvio que não. Essa é uma tentativa de driblar a alteração da lei promovida lá na lei da reforma trabalhista, que não é o caso de discutir aqui, de driblar o fato de que as contribuições são voluntárias e de empregados.
Diga-se de passagem, a OIT tem uma convenção que veda que o empregador seja o sustentáculo econômico do sindicato de empregados, porque isso não teria lógica nenhuma, evidentemente. Todas essas exigências devem ser objeto de denúncia. Denunciar a quem? Olha, eu tenho lido por todos os lados, tenho certeza que a Alexandre também, ao Ministério Público do Trabalho. Eu estou de acordo, tem que denunciar lá mesmo. Mas, com toda sinceridade, eu denuncio a polícia, porque parece que é crime mesmo. Mas, de todo modo, é evidente que não. E o mais importante, eu acho que não precisa. É desnecessário. Tá? Eu não sou empregador, né? Mas você veja a posição que ao ponto que nós chegamos. Ontem o ministro Almir Pazianotto, com o nome que ele tem a zelar, né? Tem gente que gosta, tem gente que detesta. Eu próprio tenho minhas reservas ao ex-ministro, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mas chegamos a um ponto em que ele, hoje advogado, orientou empregadores em que sentido? Ignorem a liminar do ministro Lewandowski. Eu não posso falar isso como juiz, né? A gente não pode ignorar a liminar de um ministro supremo, pelo contrário, a decisão do Supremo deve ser cumprida. Mas por que é que ele falou isso? É um raciocínio utilitarista e muito lógico. Ignorar a decisão do ministro Lewandowski significa continuar fazendo os acordos individuais e encaminhando o Ministério da Economia. Isso tem lógica? Sinceramente, tem muita lógica, porque ao fazer isso, nos termos da MP, tudo que o empregador fará em relação ao sindicato é comunicá-lo do acordo individual celebrado. Sim. Se o sindicato gritar, se o sindicato fizer qualquer coisa e for necessário que se iniciem negociações, antes de chegarmos a bom termo, sai a decisão do Supremo Tribunal Federal. De tal modo que, no momento, eu também acho, se fosse eu empregador, não sou e nem poderia ser, né, dadas as nossas restrições, mas eu também não negociaria. Eu meramente faria o comunicado, mandaria as informações ao Ministério, tal qual consta da MP, e aguardaria o julgamento do Supremo. Ah, mas então quer dizer que você estaria cumprindo a MP, a liminar do ministro? De jeito nenhum. A liminar do ministro não afasta o fato de que eu tenho que mandar em 10 dias a comunicação ao Ministério da Economia e de que eu tenho que, em 10 dias, comunicar o sindicato. Afinal de contas, se eu fizer um acordo hoje, eu não posso, hoje é dia 10, eu não poderia comunicar nos termos da lei e da liminar. Eu não poderia comunicar o sindicato até o dia 20? Então eu comunicarei só no dia 17, ou só no dia 18, ou só no dia 19, ou só no dia 20, depois que sair a decisão do Supremo. O que eu estou dizendo é que o melhor, se for possível, é aguardar mesmo a decisão do Supremo. E o maior problema disso é o óbvio. Daqui até lá, mais uma semana em que há todo um estado de tensão, temor, apreensão e, muitas vezes, infelizmente, de decisões de alguns empregadores de dispensar empregados, de jogar a toalha. Prova mais cabal que existe, na minha visão ainda, do desacerto da decisão do ministro Lewandowski, com todo respeito. Sim. Me parece, em relação aos sindicatos, que eles poderiam utilizar esse momento para fazer uma capitalização política da atuação. Não cobrar do empregador, mas sim demonstrar a atuação de outra forma para angariar mais filiados, né? Deixa eu tentar responder uma pergunta do nosso amigo Paraguaçu. Ele, é uma provocação, serve para você também, se você quiser responder, Alexandre. Ele diz, as Casas Bahia ou a Avan estão em pé de igualdade com os empregados atualmente? Às vezes, a Avan é bom, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sempre fica com uma certa reserva com o dono dela, aquele aparecido lá, né? Mas não pode ser assim, né? Mas, de todo modo, qual o poder de negociação tem o empregado? Foi eu ou vai você? Não, eu vi essa pergunta do Paraguaçu, até achei interessante. Quando eu falei dessa desigualdade estrutural, eu quis justamente chamar a atenção da aplicação do direito do trabalho de uma maneira casuística, considerando as várias situações que nós temos, né? E eu até trouxe o exemplo do pequeno empregador, que é o que fomenta, que é o que move a economia, que é o sujeito que tem uma venda pequena, uma farmácia pequena, enfim, e esse sujeito vai fazer o quê com os 2, 3 funcionários que ele tem? Essa é uma situação. Agora tem uma segunda situação, que é
grandes empresas que você até trouxe o exemplo quando você mencionou, quando você falou há pouco a respeito do, assim, do poder de decisão, do poder de pensar do empregado na hora de fazer aquele acordo ou não. Pois é, vamos ver. Vou usar os exemplos que meu amigo Paraguaçu trouxe. As próprias Casas Bahia ou a Havan. A Havan, eu não sei, nem sei se tem em Goiânia, para falar a verdade, mas Casa Bahia tem, aqui no 85 em cima, inclusive. Ontem eu fui fazer compras, o supermercado é bem na frente e as Casas Bahia estão fechadas. A loja está fechada. Se fosse necessária a intervenção do sindicato, e vamos negociar o sindicato com as Casas Bahia que estão fechadas. Será que existe alguma possibilidade de se oferecer ao empregado que está afastado do serviço mais do que 80% ou 90% do salário dele, mais além de estabilidade no emprego por certo período? E lembrando mais, se o empregado ganhar até R$ 1.900, R$ 1.900, a sua perda será zero. Zero. Se fosse negociação livre, como diz o artigo 7º, inciso 6º, sem intervenção de governo, sem nada, teria zero a perda? Acho que não, né? Mais ainda, para quem ganha mais de R$ 3.135, nos termos da MP, precisa de negociação coletiva. Não faz diferença para esse pessoal. Só faz diferença para quem ganha entre 2.000 e 3.100 e uns quebrados. Mas diferença naquele sentido que eu e Alexandre discutimos no início dessa conversa, né? A comparação entre coisas desiguais. Tudo isso é muito questionável, evidentemente. A minha interpretação e do Alexandre pode não ser a melhor, a do Paraguaçu pode ser a melhor, eventualmente. Num contexto razoável, num contexto de normalidade. No atual contexto, com todas as vênias, essa interpretação significa tratar o direito de trabalho hoje, neste momento, do mesmíssimo jeito que se faz em períodos de normalidade. Porque eu tenho certeza que o amigo Paraguaçu exigiria negociação coletiva com as Casas do Bahia, com a Havan ou com qualquer um para redução de salário e jornada em período de normalidade. Mas agora, fazer igualzinho se faz em período de normalidade é ignorar, na minha visão, um período excepcionalíssimo. Na minha vida, eu nunca vivi isso. Um período excepcionalíssimo, né, de calamidade pública. Sim. Rodrigo, nosso tempo está acabando. Queria, por fim, aqui te agradecer a riqueza dos debates, por ter engrandecido essa live aqui com seus argumentos. Você, como sempre, traz soluções bastante sólidas, tem uma percepção social, uma leitura bastante bacana das questões. Agradecer também o Paraguaçu, que participou ativamente, apresentando um contraponto interessante, que fomentou a nossa discussão aqui. Fica o convite até o Paraguaçu, se ele quiser, a gente abrir uma live para debater. Ele que é um cara também, um dos grandes expoentes que a gente tem aqui no TRT, um grande estudioso, um grande conhecedor do direito do trabalho e do direito como um todo. Meu amigo, está com a palavra aí para as razões finais. Alexandre, se eu for cortado, paciência. Eu agradeço a presença de todo mundo e ao seu convite. Só para lembrar, esse efeito nefasto último dessa liminar. Se o governo levar a sério e a ferro e fogo essa liminar, ele não paga ninguém. Porque se o acordo individual não vale até que haja a confirmação do sindicato, todas essas comunicações que o governo recebeu, o governo pode tranquilamente, interpretando a liminar, dizer, não vou pagar. Só vou pagar quando eu receber aqui a comprovação do ajuste coletivo. Qual é a lógica disso para um empregado que precisa agora receber esse valor? Não é à toa, portanto, que a ideia de que a noção é de que o acordo individual, nesse momento excepcional, valha. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a vocês, a todos que ouviram. Valeu, abração. Bacana, valeu, Rodrigo. Até mais. Bom que deu tempo, né, Alexandre? Deu. Fechou, graças a Deus.